Eric, qual é o melhor momento para eu agir para Deus, né? Eu tenho que me preparar, tenho que estudar, espero ter recursos, espero o Espírito Santo me capacitar, multiplicar os recursos. Qual é o melhor momento, tá? A verdade é que o melhor momento é agora. Agora é a hora de você agir, agora é a hora de você glorificar o nome de Deus. Vamos falar sobre isso nesse vídeo. Meu nome é Eric. Seja muito bem-vindo, você que é um guardião da aliança. Curte esse vídeo, compartilha lá no WhatsApp, no grupo da igreja, grupos da família, do trabalho, grupo das células, dos pequenos grupos nos lares. E você que não é ainda um guardião da aliança, mas está assistindo esse vídeo, está gostando aí dos temas de oração, espiritualidade, casamento, etc., torne-se um guardião da aliança, se inscrevendo aqui no nosso canal no YouTube. E você também pode se inscrever nas outras redes sociais, no TikTok, lá no Facebook, na nossa comunidade Guardiões da Aliança, tá bom? E lá no Instagram, progressodiario.dcn. Eric, eu estou estudando aí com você a devocional da oração de Jabes, estou fazendo os pedidos, estou alargando as fronteiras, estou sendo capacitado pelo Espírito Santo, tá? Sem o Espírito Santo nós não podemos fazer nada, mas com Deus nos capacitando, a hora é agora, o momento é esse, tá bom? Esse é o nosso dia 21, é o último dia da terceira semana, cujo tema é Seja Comigo a Tua Mão. Nós aprendemos 7 vídeos, né? Todos esses vídeos falando sobre o Espírito Santo, como somos capacitados, como o poder vem de Deus, como dar a glória toda a Deus. E o tema de hoje é Aqui e Agora, do vídeo 21. Nosso texto de hoje está lá em 2 Coríntios 6, versículo 2. Na nossa Bíblia GPS, tá? É uma Bíblia nova tradução na linguagem de hoje, se você quiser acompanhar aí na internet, na sua casa. 2 Coríntios 6, 2. Escutem o que Deus diz. Quando chegou o tempo de mostrar a minha bondade, eu atendi o seu pedido e socorri quando chegou o dia da salvação. Escutem, este é o tempo em que Deus nos mostra a sua bondade. Hoje é o dia de ser salvo, tá? Esse é o dia oportuno, o dia da oportunidade. Hoje é o dia da salvação, né? Eu já perdi a conta de quantos casais eu atendi, e muitas vezes, né, eu sou conselheiro de casais, sou mentor, né, dou mentoria para casais, dou cursos em igrejas, eu e minha esposa, para casais, para casamentos cristãos, e muitos desses casais, eles vêm até mim, vêm até nós, né, até mim e minha esposa, muitas vezes, com problemas e quase beirando a separação, né, briga, Eric, não está dando mais certo, eu não quero mais continuar, né, eu falo, olha, às vezes é um só que vem, às vezes são os dois, né, eu sempre pergunto, Deus quer que vocês continuem casados? Ah, Deus quer, Deus não quer que a gente separe, né? Vocês querem continuar casado? Ah, a gente quer, mas não está dando certo. Eu falo, olha, então é hoje, é agora, é a hora de vocês mudarem de direção. É hora de vocês se entregarem a Deus. É hora de vocês entregarem o casamento a Deus, né? Eu, como marido, há 10 anos, né? Eu suporto muitas coisas da minha esposa. Minha esposa tem um gênio difícil, né? Ela é geniosa, ela é descendente de italiana, né? Mas ela tem muito mais qualidades, muito mais coisas boas, ela me ajuda muito, eu preciso apreciar ela como esposa e como mãe. Eu também dou trabalho para minha esposa, é claro, 10 anos ela vem suportando coisas de mim, né? Desde mau humor, eu já fui preso, viciado na pornografia, foi a minha esposa que me ajudou a sair da pornografia, então ela teve que suportar esse tipo de coisa também, né? Mas ela não desistiu de mim, ela não desistiu do casamento. Eu também não desisti dela, não desisti do casamento. E não foram poucas as vezes que a gente teve brechas para divorciar, para separar, né? A gente foi aconselhado até por pastores, né? Algumas pessoas que deveriam falar para a gente continuar casado, que falaram, olha, será que não está na hora de vocês separar, não? Né? E também fomos aconselhados por boas pessoas que falaram, olha, sua esposa é sua melhor amiga, é sua companheira, ela está do seu lado mesmo depois de você ter, né, é, usado esse mau humor, depois de você ter caído nesse vício da pornografia, sua esposa continuou com você até você se restaurar, né? E falaram para ela também, olha, o seu marido cuidou dos seus filhos, né? Desde que se casou com você, né? Eu tenho 2 filhos que é do casamento da minha esposa, são meus filhos agora, né? Meus 2 adolescentes. Tem meu pequenininho também, que é o nosso terceiro filho. É, é necessário a gente entender que Deus ele trabalha na nossa vida hoje, né? O dia da gente manter o nosso casamento, o dia da gente salvar casamento, o dia da gente pregar a palavra, converter uma pessoa, o dia de você servir, levar uma cesta básica, o dia de você orar por alguém é hoje, né? Eu sempre aconselho muito casamentos, aconselho famílias, aconselho pessoas, né? E quantas vezes eu não sou chamado, às vezes eu tô saindo do trabalho, entrando no trabalho, né, no intervalo do trabalho, e alguma pessoa me chama, fala, Eric, ora por mim, eu tô com uma opressão muito grande,
Eu fico pensando, Senhor, o que eu vou orar por essa pessoa? Me pegou de surpresa, né? Mas eu oro, é agora, é ali, né? Às vezes a gente pensa assim, eu vou falar com o meu pastor para o pastor vir orar por você. Eu vou chamar lá o Eric, que é conselheiro de casais, e ele vai te dar um conselho. Não, às vezes a pessoa ela tá desesperada, ela tá te procurando agora, ali, né? E só tá você. Você é crente, você é cristão. Você conhece a palavra, tá? Talvez você não vá dar o melhor conselho de casais porque você não trabalha com isso. Nem eu dou o melhor conselho porque eu trabalho com isso. Eu vou na Bíblia, eu vou estudar, eu vou analisar cada caso, né? Um pastor, muitas vezes, ele vai te aconselhar, ele também vai estudar, ele vai perguntar, ele vai procurar na Bíblia, ele vai te indicar pessoas. Tem casos que a gente, né, conselheiros de casais, pastores, vai mandar para o psicólogo, para o terapeuta, para o psiquiatra, para o médico ENX, ou para um conselheiro de finanças, né, para um conselheiro de empreendedorismo. Então tem coisas que nem a gente sabe resolver, né? É aquilo que a gente vem falando em toda essa semana sobre o Espírito Santo. Nós temos medo, né? Mas é o Espírito Santo quem nos dá um espírito de amor e de moderação, não um espírito de medo. Ele nos capacita, né? E quantas vezes as pessoas me chamaram e falaram, Érica, olha, ora por mim, ora pela minha família, né? Eu conheço uma pessoa, mãe de família e um pai de família, um casal amigo meu, que eles tiveram problemas, né? Onde a esposa da família, ela tomou um tombo, ela se machucou, né? A casa começou a dar problemas, começou a vazar canos, né? Inundar ali e dificuldade ali de trabalho muitas vezes, e cristãos, sabe, firmes, sabendo que Deus estava com eles, mas chegou num ponto tão grande ali que ela me chamou, né, ela e o marido, no caso, né, a esposa me chamou e o marido falou assim, Eric, ora pela gente, ora por mim, pelo meu marido aqui agora, e aí eu estava saindo do trabalho, eu estava indo embora, estava cansado, né, de certa forma, eu falei, claro, vamos ali, né, levei o casal, né, coloquei a mão no ombro dos dois ali e eu orei. Tudo que eu pude orar, o que estava acontecendo com eles, que eu acompanhei um pouco a história, né, tudo que eu pude entregar nas mãos de Deus, eu pedi proteção, eu pedi saúde, eu pedi dinheiro, eu pedi sabedoria para cuidar das filhas, eu pedi a bênção sobre o casamento dos dois, né? E com o tempo Deus foi arrumando aquela família, né? Eles conseguiram arrumar a casa, eles conseguiram se organizar financeiramente, né? E é interessante esse tipo de coisa, porque a gente fala, Eric, isso aconteceu porque você orou? Não, isso aconteceu porque Deus, é o que eu falei no vídeo passado. Não tome a glória para você, não se trata de quem ora, se trata de quem recebe a oração, é Deus, tá? Muitas vezes as pessoas falam para mim, Eric, ora por mim, você ora tão bonito, você fala tão bem, né? E olha que eu não falo tão bem assim, vocês percebem aqui nos vídeos que eu falo meio rápido, eu sou meio, né, desengonçado algumas vezes, né? Mas eu conheço pessoas que já falaram para mim, Eric, ora comigo, ora por mim, você ora tão bem, tão bonito. Eu falo, gente, não se trata de quem faz a oração, não se trata de uma oração bonita, se trata do Deus que recebe, se trata de quem está ouvindo. Você pode orar a Deus e deve, da maneira que você sabe orar. Já falei sobre isso nos vídeos também, né? Chega a Deus e fala, Deus, eu estou aqui, meu nome é tal, eu estou com tal problema, eu queria te adorar, eu queria te agradecer, eu queria pedir perdão pelos meus pecados. Então perceba que você chega a Deus da forma que você está, da maneira que você é, e assim que você vai orar a Deus. Perceba então que não se trata de eloquência, não se trata de conhecimento, não se trata de recurso, de poder, nada disso, tá? Não estou falando que isso não é importante. Você tem que ter recurso, você tem que estudar, tá? Quando eu vou aconselhar casais, eu uso a palavra de Deus, eu uso a Bíblia. Eu li muitos livros, eu fiz muitos cursos, eu fiz workshops, eu aprendi a fazer o que eu faço. Um pastor, um padre, ele estuda, né? Supõe-se que ele estuda alguns anos num seminário, num ministério, né, numa faculdade de teologia, para guiar uma igreja, né? Ou quando um pastor ele não faz um seminário, ele inicia uma igreja ali, ele pelo menos ele estuda a palavra, ele ora, ele busca de Deus, né? Um médico fez uma faculdade de medicina, um engenheiro fez uma faculdade, um pintor, um pedreiro, ele aprendeu aquilo, já faz alguns anos que ele pratica aquilo. Não estou falando que você tem que ir sem conhecimento, sem recurso. O que eu estou falando é que você tem que confiar na capacidade de Deus e entender que isso não vem de você, vem dele. E entender que o momento que alguém te chama para fazer alguma coisa que você consegue ou sabe fazer, você deve ir fazer. A Bíblia fala o quê? Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então você pode mostrar que você é cristão através de obras pequenas, pegando um copo d'água para alguém, pegando alguma coisa que caiu no chão, servindo as pessoas, né? Quantas vezes eu não abro a porta para alguém passar? Quantas vezes eu não pego um alimento, entrego na mão de alguém, um copo d'água e sirvo a alguém? Quantas vezes eu não, sabe, coisas pequenas, né? É claro que alguém me chama algumas vezes em questões de aconselhamento, porque eu sou conselheiro, em questões de, né,
às vezes aconselhar um adolescente, aconselhar um casal, né? Às vezes as pessoas me convidam para pegar a palavra, e eu falo bem, né? Já fui convidado também para cantar, para louvor, né? Mas não é o meu chamado. Às vezes até vou, mas não é o meu forte, não é aquilo que eu sei fazer bem, né? Mas às vezes, se só tem a gente lá, a gente canta a capela, a gente canta com violão, a gente vai louvar a Deus. Mas é claro, não é o meu ministério, não é algo que eu vou fazer sempre. Mas às vezes as pessoas me chamam para pregar, para falar, para fazer, e eu vou, né? Geralmente, se eu tenho preparo antes, eu me preparo antes, eu estudo, eu leio, eu oro, eu pego um livro, eu pego alguma coisa ali para fazer. Mas se é em cima da hora, o momento da gente fazer a obra de Deus, da gente ser cheio do Espírito Santo, é agora, é a hora que te chamou, é a hora que alguém veio até você, é a hora que alguém pediu ajuda, pediu socorro, pediu para fazer alguma coisa. Eric, mas como que eu posso estar sempre preparado para fazer algo, tá? Seja cheio do Espírito Santo. Ore em línguas, ore no Espírito, ore em português, jejua, leia a Bíblia todos os dias, né? Eu e o meu filho, nós já lemos o Novo Testamento uma vez esse ano, estamos quase terminando a segunda vez, estamos no Apocalipse, né? No mês de julho agora a gente vai começar Mateus pela terceira vez esse ano, o Novo Testamento. E o Velho Testamento nós já estamos terminando Segunda Crônicas. Vamos entrar no livro de Esdras. Até o final do ano, eu e o meu filho vamos terminar o Velho Testamento. Érico, o que você quer dizer? Você está contando vantagem que você lê a Bíblia, né? Você lê a Bíblia 4 vezes, 5 vezes? Não é isso. Eu estou falando que é importante todos os dias você ler um pouquinho da Bíblia, você ter comunhão. Você tem que ser cheio da palavra de Deus. Se você não for cheio disso aqui, quando alguém te chamar para socorrer, você não vai ter como socorrer. Se você não é cheio do Espírito Santo, cheio de Cristo, cheio de bondade, você não vai conseguir transbordar essa bondade para os outros, tá? E que toda a glória seja dada a Deus, né? É Deus que nos capacita, é o que eu falei no vídeo passado. Toda a glória é dada a Deus. Nós não somos nada, não se trata de quem faz, mas de Deus que faz através de nós. Se trata daquele que nos capacita, tá bom? Mas você tem que ter é, é, algum preparo. Eric, eu só vou fazer se eu tiver o preparo? Não, talvez alguém te chame para fazer alguma coisa que você é capaz. Se alguém me chamar para fazer alguma coisa que eu não sou capaz de fazer, aconselhar algo que eu não saiba, eu vou falar para a pessoa, olha, eu não atuo nesse campo, eu não posso te aconselhar nisso. Se eu posso aprender isso com alguém, depois eu te trago o conselho, eu posso chamar um pastor amigo meu e ele vai te aconselhar, eu posso te encomendar para um psicólogo, para um terapeuta, às vezes eu faço isso, né? Mas se eu tenho capacidade, eu vou fazer. Se eu não tenho capacidade, eu vou me capacitar naquilo para o qual Deus me chamou. No meu caso é pregar a palavra, é ensinar, né, como professor, eu dou aula em cursos, então eu vou fazer isso que Deus me chamou. Mas é necessário que a gente se capacite, é necessário que a gente esteja pronto, a tempo e fora de tempo, para fazer a obra de Deus. O texto de hoje diz o seguinte: tomo a decisão de viver com todas as minhas forças enquanto eu viver. Tomo a decisão de não perder um minuto de tempo e melhorar o uso do meu tempo da maneira mais proveitosa que eu puder. Tomo a decisão de não fazer nada que eu não deveria, ainda que fosse a última hora da minha vida. Jonathan Edwards. Bom, Guardião da Aliança, hoje nós terminamos então a terceira semana. Ó, que seja comigo a tua mão. Espero que você tenha sido edificado por essa semana, que o Espírito Santo seja sobre você. Você que ainda não é convertido, não recebeu o Espírito Santo na sua vida, eu vou orar para que você receba. Você que ainda não foi batizado nos dons do Espírito Santo, vou orar para que você seja batizado. E que você possa se encher do Espírito Santo, que você possa se encher da palavra de Deus, tá? Eric, como que eu me encho do Espírito Santo? Como que eu me encho de Deus? Como que eu conheço a Deus? Lendo, tá? Tem que ler a Bíblia, pega nem que seja o Novo Testamento, ó, se você tiver um Novo Testamento desse pequenininho, ou se você tiver uma Bíblia, ou se você puder usar a internet, tá? Começa lendo lá os 4 evangelhos de Cristo, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois você vai ler Atos, onde você vai conhecer mais intimamente o Espírito Santo, e as cartas de Paulo, tá? De Paulo e dos demais apóstolos, onde você vai aprender muito também sobre o Espírito Santo. Escute pregações, palavras sobre o Espírito Santo, tá bom? Eu vou encerrar esse vídeo, eu vou encerrar esse vídeo orando por você, tá bom? Que você possa curtir, compartilhar, manda lá nos grupos de WhatsApp, grupos da igreja. Torne-se um guardião da aliança, tá bom? Entra lá no nosso grupo do Facebook sobre os guardiões da aliança, tá bom? Ore comigo se você sentir no coração que você deve fazer essa oração. Deus Pai, em nome de Jesus, na presença do Espírito Santo, eu oro por qualquer pessoa que esteja vendo este vídeo, em qualquer dia que seja, se ela chegou até esse ponto do vídeo, eu oro para que o Teu Espírito Santo entre no coração dela, Pai. Se essa pessoa ainda não conhece a Jesus Cristo, que ela tenha um relacionamento pessoal com Cristo,
que ela aprenda a amar o Senhor sobre todas as coisas, que ela tenha um relacionamento com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo. Que ela entenda que o Espírito Santo é Deus, que o Espírito Santo é uma pessoa e que ela pode se relacionar com Cristo e com o Espírito Santo através da oração, através de ler a Bíblia, através do dia a dia com Deus, Pai. Que essa pessoa seja tocada pelo Teu Espírito Santo, convertida, que ela receba a vida eterna, que foi entregue para nós através do sacrifício de Jesus Cristo, que derramou seu sangue na cruz, que ressuscitou e que tem cuidado de nós. A você que não é batizado no Espírito Santo, Deus, eu oro por essas pessoas, que o Teu Santo Espírito batize essas pessoas, que dê a ela dons, Pai, seja o dom de falar em língua, seja o dom de curar, de profetizar, dom da fé, dom do conhecimento, dom da ciência, dom da generosidade, não importa qual dom seja, Pai, que essa pessoa seja hoje batizada e capacitada no Espírito Santo, que através do Espírito Santo, Pai, essa pessoa possa fazer grandes obras para glorificar o nome de Deus e o nome de Jesus Cristo, Pai. Receba em nome de Jesus o batismo do Espírito Santo, que você confie em Deus, que você crê em Deus, que você busque. A Bíblia, a palavra de Deus nos ensina isso. Paulo diz para nós, busque com diligência, busque com fé, com firmeza, os melhores dons. Nós devemos buscar os dons do Espírito Santo. Se você ainda não é batizado com nenhum dom, que você busque esse dom. Todos os dias peça isso a Deus, busque na palavra de Deus. Deus, em nome de Jesus, eu peço que essa pessoa que está ouvindo esse vídeo, ela possa ser batizada no Teu Espírito Santo. Muito obrigado, eu vejo você aí na próxima semana. Nós vamos fazer a quarta e última semana, a partir do vídeo de amanhã, o próximo vídeo. A próxima semana é, ó, que me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Até o próximo vídeo.